Cordiais saudações, queridos ouvintes, irmãos de jornada. Me chamo Niarquios, sou colaborador do Centro Espírita Luz e Verdade de Curitiba. Hoje, tenho mais uma vez a grata oportunidade de dirigir a palavra a todos. Vamos começar nossa mensagem com a nossa tradicional e sincera prece. Vamos inspirar bem fundo e vagarosamente expirar, nos permitir sentir o oxigênio nutrindo o nosso corpo, à medida que nossos corações e mentes se serenam. Vamos elevar nosso pensamento ao alto, a causa primária de tudo que existe, e vamos ser gratos. Gratos pela oportunidade do corpo físico, gratos pelas adversidades que se fazem presente em nossas vidas, gratos pela oportunidade de convívio em família, pelo alimento em nossa mesa, por toda a benevolência que recebemos. Gratos por nos perdoar as falhas. Gratidão, Pai, por toda e qualquer oportunidade de nos tornarmos criaturas melhores. E agora, com a calma sincera que uma prece nos traz, vamos à reflexão de hoje, cujo tema é justiça. Afinal, o que é ser justo? Bem, para iniciarmos nossa reflexão é preciso primeiramente compreender o que existem regras ou leis e que a elas estamos subordinados. Ao se interessar pelo tema, ainda na fase inicial na filosofia espírita, Allan Kardec, no século XIX, desejou conhecer a dinâmica da justiça divina. E então vamos recorrer à obra O Livro dos Espíritos, na questão 875 e subsequentes. Como podemos definir a justiça? A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Em seguida questiona-se o que determina esses direitos. Eis que a resposta. São determinados por duas coisas, a lei humana e a lei natural. Como os homens fizeram as leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, essas leis estabeleceram direitos que podem variar com o progresso. Vede se as vossas leis de hoje, se serem perfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Esses direitos superados, que vos parecem monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. O direito dos homens, portanto, nem sempre é conforme a justiça. Só regula algumas relações sociais, enquanto na vida privada há uma infinidade de atos que são de competência exclusiva do Tribunal da Consciência. Já na questão 876, temos, fora do direito consagrado pela lei humana, qual a base da justiça fundada sobre a lei natural? Eis que os Espíritos responderam: o Cristo vos disse, querer para os outros o que quereis para vós mesmos. Deus pôs no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça, pelo desejo que tem cada um o dever com os seus direitos respeitados. Na incerteza do que se deve fazer para o semelhante, em cada circunstância, que o homem pergunte a si mesmo como desejaria que agissem com ele. Deus não lhe dá, ou poderia dar, um guia mais seguro que a própria consciência. Kardec ainda acrescenta: o critério da verdadeira justiça é, de fato, o de se querer para os outros aquilo que se quer para si mesmo, e não de querer para si o que se deseja para os outros, o que não é a mesma coisa. Como não é natural que se queira o próprio mal, se tomarmos o desejo pessoal por uma norma ou ponto de partida, podemos estar certos de jamais desejar ao próximo, senão o bem. Desde todos os tempos, em todas as crenças, o homem procurou sempre fazer prevalecer o seu direito pessoal. O sublime da religião cristã foi tomar o direito pessoal por base do direito do próximo. Os Espíritos acrescentam ainda que a primeira de todas nossas obrigações é de respeitar os direitos dos nossos semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos será sempre justo. No vosso mundo, onde tantos homens não praticam a lei de justiça, cada um usa de represálias e vem daí a perturbação e a confusão da vossa sociedade. A vida social dá direitos e impõe deveres recíprocos. Os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde o menor até o maior.
Deus não fez um de limo mais puro que os outros. Todos são iguais perante a Ele. Esses direitos são eternos. Os estabelecidos pelos homens perecem com as suas instituições. De resto, cada qual sente bem a sua força ou a sua franqueza, e saberá ter sempre uma certa deferência para aquele que o merecer por sua virtude e seu saber. É importante assinalar isso para que os se julgam superiores conheçam seus deveres e possam merecer essa deferência. A subordinação não estará comprometida quando a autoridade for conferida à sabedoria. O verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, é aquele que pratica o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Mas afinal, o sentimento da justiça está na natureza ou é resultado das ideias adquiridas? Indagou Kardec aos espíritos. Eis que eles respondem: está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Daí vem que, frequentemente, em homens simples e incultos se vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos possuem grande cabedal de saber. Mas sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens entendem de modo tão diferentes, considerando um justo o que outros parece injusto? É porque os sentimentos se misturam paixões que o alteram, como sucede a maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo com que os homens vejam as coisas por um prisma falso. Pacificado então esse entendimento, podemos compreender então que existe a justiça sob a perspectiva do homem e é divina. A justiça humana é então falha, limitada e muitas vezes vingativa até mesmo. A justiça divina, em contrapartida, é implacável na sua aplicação, porém misericordiosa, visando sempre a regeneração e o aperfeiçoamento do espírito, em vez da punição eterna. Ela parte de princípios e leis fundamentais, como a lei de causa e efeito, ação e reação, em que a justiça divina não castiga a criatura. Ela colhe o que planta. Assim, cada espírito colhe as consequências naturais de seus atos, nesta ou em outras vidas futuras. A lei de reencarnação como uma oportunidade. A reencarnação é o principal instrumento de justiça divina, permitindo ao espírito retornar ao local do erro para reparar falhas e aprender a agir corretamente, e assim evoluindo. Outra lei, a lei da consciência como código divino. A lei da justiça está grafada na consciência de cada um. A verdadeira justiça é o respeito aos direitos alheios, desejando para o próximo o mesmo que se deseja para si. A lei de amor e caridade. A justiça está contida na lei de amor e caridade. A caridade, segundo o Espiritismo, é o complemento da justiça, prescrevendo a indulgência e o bem ao próximo. Fora da caridade, não há salvação. Igualdade natural. A justiça divina não leva em toda a composição social ou características físicas, focando no mérito individual e o progresso moral. A justiça, portanto, anda de mãos dadas com o amor e a caridade, representando uma perfeita e inafastável simbiose na administração das leis divinas, em que sua aplicabilidade em relação aos espíritos. Por que o amor associado à justiça, então? Justamente pelo nosso hábito costumeiro em relação às atitudes dos outros. Nós julgamos. Quem somos nós para compreender e inferir sobre as condições vivenciadas pelo próximo? Embora saibamos sobre o livre-arbítrio, quem de nós possui a lisura e a autoridade moral para se colocar na condição de algoz, conhecedores das leis universais que somos? É recomendável que exercitemos o verdadeiro amor para conosco e com nossos semelhantes, dentro de nossas capacidades, visto que somos seres ainda imperfeitos. Para que nos espelhemos ainda que de forma bem distante, no padrão de gestão da justiça no universo, sejamos amorosos o suficiente para lembrar que devemos dar a cada um segundo as suas obras e não julgamos para não sermos julgados. Para reflexões mais profundas,
Recomendamos ao ouvinte a leitura das obras O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, e Justiça Divina, de Francisco Cândido Xavier. Essas obras, dentre inúmeras outras, abordam questões filosóficas e religiosas. Funcionam como um verdadeiro roteiro para trilhar os caminhos do mundo, refletindo sobre as dificuldades da vida e orientando a evolução segura dos seres humanos com uma ascensão moral. Se no fim ainda restar dúvidas sobre o nosso senso de justiça, lembremos do princípio fundamental de fazer aos outros o que queríamos que nos fosse feito e de não julgar para não sermos julgados. Um excelente dia a todos e até uma próxima oportunidade.